Durante boa parte dos Cavaleiros do Zodíaco, existe uma imagem de Doku que parece quase absurda quando você pensa nela por alguns segundos. Saga tomou o controle do santuário, Athena foi afastada, cavaleiros estavam obedecendo uma autoridade legítima, pessoas começaram a morrer por causa disso, e um dos homens mais experientes que existia naquele mundo estava sentado diante de uma cachoeira na China. Doku tinha sobrevivido à Guerra Santa anterior, conhecia o santuário, era um cavaleiro de ouro, tinha mais de 200 anos de experiência e aparentemente ficou ali. Só que tem uma cena que destrói a ideia de que ele era irrelevante naquele conflito. O santuário manda a Máscara da Morte até os 5 picos para eliminar Doku. E isso cria uma pergunta muito interessante. Se aquele velho sentado em Rosan não estava fazendo nada, por que Saga queria ele morto? E, ao mesmo tempo, se Doku entendia que alguma coisa estava profundamente errada no santuário, por que ele mesmo não levantou dali, vestiu a armadura de Libra e resolveu o problema? Talvez porque a sabedoria de Doku nunca tenha sido saber tudo. Talvez tenha sido saber qual responsabilidade não podia ser abandonada, mesmo quando outra parecia mais urgente. Mas eu vou falar sobre isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. O primeiro erro que a gente pode cometer falando de Doku é transformar ele numa espécie de jogador de xadrez sobrenatural que sabia exatamente quem era a Saga, sabia exatamente o que aconteceria com Saori, sabia exatamente quais cavaleiros iriam sobreviver e passou anos movendo as peças até chegar ao resultado que queria. Isso até faria ele parecer inteligente no primeiro momento, só que pra mim faria Doku ficar menos interessante. Porque sabedoria não é a mesma coisa que onisciência, e a história dele funciona melhor quando a gente entende que ele também precisava tomar decisões sem controlar tudo. Doku vinha de uma guerra que praticamente tinha destruído uma geração inteira de cavaleiros. Da Guerra Santa anterior contra Hades, os grandes sobreviventes que chegaram até aquela época foram ele e Xion. E quando aquela guerra terminou, Doku não recebeu como recompensa uma aposentadoria tranquila dos 5 picos. Ele recebeu uma função. Hades voltaria, os espectros voltariam, a Guerra Santa voltaria. A questão era quando. Por isso Doku permaneceu em Rosan. O Mesopotamianos permitia que o tempo passasse de uma maneira completamente diferente pelo corpo dele. Aquela aparência de um velho extremamente frágil escondia um cavaleiro que estava sendo preservado para uma batalha futura. Ele não estava simplesmente vivendo por um tempo. A própria vida dele tinha sido transformada numa espera. E eu acho que isso muda completamente a maneira como a gente deve olhar para ele sentado diante daquela cachoeira. Porque nós, como espectadores, sabemos que Saga é o problema da história naquele momento. Nós estamos acompanhando Seiya, estamos vendo Saori, nós estamos vendo os Cavaleiros de Prata, estamos vendo o Santuário perseguir os protagonistas. Então é natural olhar para Doku e pensar, meu amigo, você não pretende fazer alguma coisa? Só que Doku não vive dentro do mesmo arco do Santuário. Ele vive dentro de uma história muito maior. Para ele, Saga é uma crise gravíssima, mas existe também uma ameaça que atravessa séculos, uma guerra que ele já viu acontecer, um inimigo que ele sabe que vai retornar e uma responsabilidade que existe justamente porque quase ninguém no mundo tem a experiência necessária para cumprir aquilo no lugar dele. É aí que aparece uma coisa que normalmente a ficção resolve do jeito mais fácil. Quando 2 deveres entram em conflito, o herói escolhe o problema que está na frente dele e corre para a batalha. Doku não pode fazer isso de uma forma tão fácil, porque sair dos 5 picos não significa apenas ajudar a Athena. Significa abandonar uma posição que Athena confiou a ele. E olha como isso é interessante. A mesma lealdade que poderia justificar ele abandonar Rosan e correr para o santuário também pode justificar ele permanecer exatamente onde está. Os 2 lados podem ser apresentados como dever. Os 2 lados podem ser apresentados como proteção a Athena. Então a pergunta deixa de ser por que Doku não fez nada. A pergunta passa a ser o que você faz quando não existe uma maneira de cumprir pessoalmente todas as responsabilidades que estão nas suas mãos. E talvez seja justamente aí que Doku demonstre por que ele é chamado de mestre ancião. Ele não trata a urgência como se fosse automaticamente a coisa mais importante. Isso parece simples, mas não é. O problema mais barulhento quase sempre parece ser o maior problema. A crise que está acontecendo agora exige atenção. Tem rosto, tem vítimas, tem movimento. Enquanto aquilo que ainda não aconteceu parece uma coisa abstrata. Saga estava agindo naquele momento. Hades ainda era uma ameaça futura.
Só que Doku tinha uma vantagem que quase ninguém naquela geração possuía. Ele já tinha visto o futuro virar presente uma vez. Ele sabia o que uma Guerra Santa significava. Ele sabia que certos perigos não deixam de existir apenas porque outro perigo apareceu. Então ele permanece. Mas permanecer não significa ficar passivo, e é aí que Shiryu muda completamente a leitura desse período. Enquanto Doku vigia uma ameaça que vem do passado, um garoto chega aos 5 picos. Shiryu, um dos jovens enviados pela Fundação Graad para tentar conquistar uma armadura de bronze, e Doku aceita treinar ele. Essa decisão pode parecer completamente normal porque a gente conhece a história de trás para frente. Claro que Doku treinou Shiryu, Shiryu é o Cavaleiro do Dragão, o mestre ancião é o mestre dele, parece que sempre foi assim. Mas coloca isso dentro da situação que Doku está vivendo. Ele tinha uma função que vinha de uma guerra de mais de 2 séculos atrás. O corpo dele existia praticamente em estado de espera. O trabalho dele era impedir que o passado voltasse para engolir o mundo. E mesmo assim ele dedica anos para formar alguém que pertence à geração seguinte. Isso faz de Rosan um lugar muito interessante. Os 5 picos não são apenas um posto de observação, também vira uma escola. Doku tá olhando para trás e para frente ao mesmo tempo. E eu acho que a gente não precisa inventar aqui que ele olhou para Shiryu e disse: "Esse menino vai ser a arma que eu vou usar contra a saga". A obra não precisa disso. Na verdade, a leitura é muito melhor sem isso. Porque se Doku soubesse exatamente qual batalha Shiryu enfrentaria, qual inimigo teria que derrotar, quais casas precisaria atravessar e qual papel teria na queda de Saga, então o mérito seria elaborar um plano perfeito. Mas existe uma forma de sabedoria muito mais difícil do que elaborar um plano perfeito. É preparar alguém para uma situação que você não conhece. Doku não precisava ensinar Shiryu qual decisão tomar em cada problema futuro. Precisava formar nele critérios para decidir. Isso parece na maneira como Shiryu luta. Shiryu obviamente tem características que são dele. Doku não é responsável por cada escolha moral que o discípulo faz. Mas o treinamento nos 5 picos nunca é apresentado simplesmente como aprender a socar mais forte. Existe constantemente uma pergunta por trás da força de Shiryu. Por que você luta? Na própria série clássica, Doku força Shiryu a voltar para esse ponto. A força não existe sozinha, o motivo importa. E isso vai aparecer várias vezes na trajetória dele. Shiryu é um personagem que arrisca a armadura, o corpo, os sentidos e a própria vida quando conclui que existe alguma coisa acima da preservação pessoal. Isso também pode virar excesso. O garoto parece procurar a oportunidade para se sacrificar a cada 15 minutos, mas por trás desse exagero existe uma característica fundamental. A hierarquia de Shiryu não é simplesmente quem tem o cargo mais alto tá certo. E isso é decisivo em um mundo como o Santuário, porque Saga não controla aquela instituição convencendo cada cavaleiro individualmente de que ele é moralmente correto. Ele controla o Santuário ocupando o lugar de autoridade. A ordem desce, o cavaleiro recebe, e a posição do grande mestre dá legitimidade à ordem. Máscara da Morte é talvez a demonstração mais grotesca disso quando chega aos 5 picos. Ele não aparece ali como um criminoso escondido no santuário. Ele aparece representando o santuário e nós temos um vídeo falando exatamente sobre isso. Ele recebeu uma missão e a missão é eliminar Doku. Pensa no tamanho dessa inversão. Um cavaleiro de ouro que sobreviveu à Guerra Santa anterior, que está cumprindo uma missão ligada à proteção de Atena, passa a ser tratado pela própria instituição de Atena como alguém que deve morrer. É nesse momento que o conflito de Doku deixa de ser teórico. A corrupção chegou à porta dele. E o detalhe mais importante é que ele ainda não abandona sua posição. Shiryu reage, Mu aparece, Máscara da Morte recua, Doku continua nos 5 picos. À primeira vista, novamente, parece que ele está escolhendo não agir. Só que agora nós já podemos perceber outra coisa. Doku não precisa correr atrás do conflito para participar dele. O conflito já sabe que ele existe. Saga precisa lidar com Doku. Isso significa que o velho imóvel já representa alguma coisa que ameaça a ordem construída no santuário. E eu acho que a ameaça não é apenas o poder de Libra. Claro que Doku é extremamente poderoso. Claro que ter um cavaleiro daquele nível contra você é um problema. Mas existe algo muito mais perigoso ali. Doku representa uma autoridade que Saga não consegue fabricar. Saga ocupa um cargo. Doku possui legitimidade construída por experiência. Saga controla a máquina do presente. Doku carrega a memória. E uma instituição corrompida sempre tem um problema com pessoas que lembram como ela deveria funcionar. E é por isso que a relação entre Doku e Shiryu fica ainda mais interessante, porque Doku não ensina o discípulo a defender uma instituição a qualquer custo. Ele forma um cavaleiro que, quando a instituição entra em choque com Atena, escolhe Atena. Quando o santuário chama aqueles jovens de rebeldes, Shiryu não pensa: se a autoridade oficial declarou isso, acabou a discussão.
Ele atravessa as 12 casas, ele enfrenta Cavaleiros de Ouro, ele coloca a própria vida em risco. Porque existe uma diferença entre obedecer ao santuário e servir aquilo que o santuário deveria representar. Aqui Doku e Saga quase viram opostos sem precisarem lutar diretamente. Saga depende da ideia de que a posição confirma a verdade. Doku ajuda a formar alguém capaz de perguntar se aquela posição ainda está servindo a verdade. Isso é muito mais perigoso para a Saga do que simplesmente ensinar Shiryu a usar o Cólera do Dragão. Porque um soldado extremamente forte ainda pode ser controlado. Um homem capaz de julgar a ordem que recebeu é uma outra história. Só que o ponto mais bonito é que Doku não abandona Shiryu depois que sai dos 5 picos antigos. Durante as 12 casas acontece uma das intervenções mais discretas e mais importantes dele. Yoga está preso no esquife de gelo de Camus. Sei e Shiryu não conseguem libertá-lo. Eles estão numa corrida contra o tempo, e então a armadura de Libra chega. Doku continua em Rosan, mas sua decisão chega ao santuário. E é justamente uma das armas de Libra que permite romper o gelo. Para mim essa cena resume muito o personagem. Doku não precisa estar fisicamente ao lado dos Cavaleiros de Bronze para alterar o resultado. Ele não abandona o posto, ele também não usa o posto como desculpa para cruzar os braços. Quando existe uma intervenção que ele pode fazer, ele faz. Isso quebra aquela falsa escolha entre ir pessoalmente derrotar Saga e não fazer nada. Existem outras formas de agir. Doku vigia, ensina, aconselha, permite, envia aquilo que pode fazer a diferença e talvez seja justamente a experiência que permita a ele entender uma coisa que os personagens mais jovens normalmente demorariam para aceitar. Você não precisa ser a pessoa que executa a última ação para ser responsável pelo resultado que ajudou a tornar possível. Isso fica ainda mais forte quando a gente pensa na própria armadura de Libra. As armas de Libra não são usadas simplesmente porque alguém é forte o bastante para poder carregar alguma delas. Existe julgamento, existe uma autorização. O poder está disponível, mas não deveria existir separado de uma decisão sobre quando ele deve ser usado. E isso combina demais com Doku, porque ele é um personagem com poder gigantesco, cujo traço mais marcante durante boa parte da história é justamente não usar esse poder impulsivamente. Ele poderia ser apresentado como um velho mestre que está esperando a oportunidade para mostrar que ainda consegue destruir tudo. Mas a história segura isso. Quando finalmente chega a Guerra de Hades, a gente descobre o que aquela espera significava. O corpo envelhecido se desfaz, Doku recupera sua forma jovem e aquilo que parecia decadência revela sua verdadeira função. Ele estava sendo preservado. A imobilidade era a preparação. A velhice aparente esconde alguém que tinha atravessado séculos esperando a batalha para a qual tinha sido mantido vivo. E retroativamente isso deixa o período de Saga ainda mais interessante, porque agora a gente entende o preço da decisão que seria simplesmente abandonar tudo. Doku não estava sentado nos 5 picos porque não tinha mais lugar na história. Ele estava ali porque ele tinha um lugar específico demais na história. Ele era um sentinela entre 2 guerras santas. Um homem cujo trabalho não era apenas resolver a crise daquela semana, era impedir que a memória de uma guerra desaparecesse antes da próxima começar. Enquanto fazia isso, ele ainda precisava aceitar uma verdade difícil. Ele não seria o protagonista de todas as batalhas. Isso talvez seja uma das maiores diferenças entre poder e sabedoria em Doku. Poder permite que você faça alguma coisa. Sabedoria também precisa dizer quando você não deve ser a pessoa a fazer essa coisa. E existe uma espécie de humildade que normalmente não aparece quando a gente pensa em personagens absurdamente fortes. Doku poderia olhar para a geração seguinte e enxergar apenas crianças inferiores. Ele tem experiência suficiente para tratar quase todo mundo daquela história como adolescente responsável. Mas ele faz o contrário. Ele ensina, entrega a responsabilidade, permite que Shiryu vá, ele confia. E confiar na geração seguinte não significa ter certeza de que ela não vai morrer. Shiryu erra, Shiryu exagera, toma decisões absurdamente arriscadas. Doku não produziu um discípulo perfeito. Ele produziu alguém capaz de escolher por conta própria. E essa diferença importa demais, porque se a única maneira de garantir o futuro fosse Doku continuar tomando todas as decisões, então ele teria fracassado como mestre. A função de um mestre não pode ser tornar o discípulo eternamente dependente dele. Em algum momento, aquilo que você ensinou precisa continuar existindo quando você não está presente. E é exatamente isso que acontece. Quando os Cavaleiros de Bronze entram no santuário, Doku não está atravessando as 12 casas com eles. Mas uma parte do que ele construiu, Shiryu entra. E não entra simplesmente como uma arma treinada por Doku. Entra como alguém capaz de desafiar a própria estrutura do santuário em nome daquilo que acredita ser verdadeiro dever de um cavaleiro. E a ironia ela é fantástica. Enquanto Saga passa anos controlando o centro da instituição, Doku passa anos na periferia. Saga tem o trono, Doku tem uma cachoeira na China. Saga tem ordem, soldados, cavaleiros e autoridade do grande mestre. Doku tem um discípulo,
Visualmente não parece uma disputa equilibrada, só que uma dessas formas de poder depende de manter todo mundo obedecendo. A outra continua funcionando mesmo quando o Doku não está presente. Saga controla pessoas, Doku forma alguém. Informação tem uma característica que o controle nunca possui. Depois de algum tempo, ela não precisa mais da presença de quem começou aquilo. Talvez seja por isso que a imagem de Doku sentado nos 5 picos antigos seja tão boa. No começo parece ausência, depois parece resistência, e no fim parece continuidade. Ele tá ali porque alguém precisa lembrar do que aconteceu 243 anos antes. Ele tá ali porque alguém precisa vigiar o que ainda pode acontecer. E diante dele cresce alguém que vai participar daquilo que tá acontecendo agora. Passado, presente e futuro praticamente se encontram no mesmo lugar. Doku carrega a memória do passado, mantém a guarda no presente, ensina alguém que vai continuar depois dele. Essa é uma forma de poder muito menos chamativa do que uma explosão galáctica. Mas é justamente o tipo de poder que Saga não consegue reproduzir ocupando o trono. Saga consegue tomar uma instituição, ele não consegue obrigar a próxima geração a acreditar nele para sempre. Doku não precisa prever exatamente como essa geração vai derrotar Saga. Ele só precisa não impedir que ela esteja pronta quando a escolha chegar. Essa talvez seja a parte que mais aumenta minha admiração por Doku, porque transformar ele num homem que sabia de tudo seria muito fácil. Ele sabia que Saga faria isso, sabia que Shiryu faria aquilo, sabia quem iria sobreviver, sabia quando agir. Pronto, temos um gênio. Só que isso tira dele justamente o que existe de mais humano na sabedoria. A gente quase nunca escolhe exatamente o que vai acontecer. A decisão final aparece porque o futuro está incompleto. Você tem responsabilidades concorrentes, informação insuficiente, limite, coisas importantes demais para simplesmente abandonar. E ainda assim tem que decidir aonde permanecer, o que proteger e o que colocar nas mãos de outra pessoa. Doku não é impressionante porque nunca teve esse problema. Ele é impressionante porque a vida dele inteira foi construída em torno desse problema. Quando ele finalmente se levanta para a guerra de Hades, a espera terminou. A responsabilidade que exigia permanência agora exige movimento. E Doku se move. Isso prova que ficar parado nunca foi incapacidade. Era escolha, função e tempo. Talvez por isso a maior demonstração de sabedoria dele não seja uma previsão genial nem uma batalha que ele venceu. É o fato de que Doku conseguiu passar anos sem confundir agir com aparecer. Enquanto Saga ocupava o lugar mais visível do santuário, Doku protegia uma fronteira que quase ninguém estava olhando. Enquanto Saga ocupava a autoridade para determinar o comportamento dos cavaleiros, Doku ensinava Shiryu a descobrir por que valia a pena lutar. Enquanto Saga tentava controlar o presente, Doku ajudava a garantir que existisse alguma coisa depois dele. E quando a geração de Shiryu finalmente atravessa as 12 casas e derruba aquela ordem, não é necessário imaginar Doku sorrindo nos 5 picos porque tudo aconteceu exatamente conforme algum plano secreto. Ele não precisava controlar o que aconteceria. Precisava garantir que quando acontecesse, alguém tivesse preparado. Eu sou o Manete, espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, seu comentário, se inscreva no canal, vai ajudar o canal aqui, quer recurso da Amazon, faz qualquer compra lá e ajuda o canal pra caramba sem gastar mais do que você já pretendia gastar na Amazon, beleza? Ou você pode ajudar o canal de forma mais direta através do QR Code do PixGG ou aqui por baixo, algum desses pontos tem o valor demais do próprio YouTube, mas você sabe, seu engajamento, seu like, seu comentário já faz uma diferença brutal. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo. Que a jornada